Olá pessoal, Conrado Calhau aqui falando, sou idealizador do Earnings Cast. Obrigado por estar escutando as conference calls em nossa plataforma. Passando aqui um recado de 30 segundos para falar um pouco para vocês da Anchor. A Anchor é uma plataforma gratuita para a criação de podcasts. Ela contém ferramentas que permitem aos usuários gravar e editar áudio, organizá-los em episódios de podcast, publicar podcasts em plataforma de escuta e monetizar o conteúdo. Um abraço a todos e continue conosco. Bom dia e bem-vindos à audioconferência referente aos resultados do terceiro trimestre de 2020 da Neo Energia. A apresentação será conduzida pelos senhores Mário Ruiz Tagli, CEO da companhia, e Leonardo Gadelha, CFO da companhia. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, via webcast, e pode ser acessado no endereço ri.neoenergia.com, onde também se encontra disponível a respectiva apresentação. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. A audioconferência está sendo realizada em português e traduzida simultaneamente para o inglês. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Além disto, este evento está sendo gravado e, posteriormente, seu replay ficará disponível no website de Relações com Investidores da Neo Energia. Lembrando que esta apresentação foi preparada pela Neo Energia, visando indicar a situação geral e o andamento dos seus negócios. Apesar das informações contidas neste documento terem sido preparadas com todo o cuidado e diligência necessários, as informações ora prestadas refletem com precisão o momento em que as mesmas foram consolidadas, refletindo as atuais condições da Neo Energia e seu ponto de vista. Portanto, as informações estão sujeitas a alterações. Esta apresentação deverá ser vista somente em conjunto com a apresentação oral feita pela Neo Energia e suas demonstrações financeiras. A Neo Energia não pode ser responsabilizada por qualquer perda diretamente ou indiretamente derivada do uso desta apresentação ou do seu conteúdo. A apresentação é propriedade da Neo Energia e não deverá ser reproduzida, distribuída ou publicada a terceiros ou mesmo ser utilizada para qualquer outro propósito, sem a prévia autorização escrita da Neo Energia. Ressalta-se que esta apresentação pode conter declarações que representem expectativas e projeções da Neo Energia sobre eventos futuros. Essas expectativas envolvem vários riscos e incertezas, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui discutidos e antecipados. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Mário Ruiz Tagli. Por favor, Sr. Mário, pode prosseguir. Bom dia a todos, muito obrigado aí, César, pela palavra. Esperando que todos estejam bem e suas famílias também de saúde, gostaria de agradecer a todos pela assistência nesta teleconferência para a apresentação dos nossos resultados do terceiro trimestre e dos 9 meses de 2020. Estão aqui comigo hoje Solange Ribeiro, diretora-presidenta adjunta, Leonardo Gadelha, CFO da Neo Energia, o Eduardo Capelastegui, diretor executivo de Control Patrimonial e Planejamento, e aproveito também a oportunidade para apresentar a Fulvio Machado, nosso novo diretor de redes, quem vai substituir a André Moreira. André ha deixado voluntariamente a companhia a semana retrasada. A indicação do Fulvio é um reconhecimento ao nosso plano de desenvolvimento de talentos e nos permite uma continuidade no nosso plano de transformação de empresas, que ele já vinha participando ativamente na gestão dos nossos negócios de redes. Fulvio é engenheiro elétrico, tem uma longa carreira dentro do grupo, iniciando-se como estagiário na Electro, y se desempeña actualmente como presidente de Coelho. Y por último también nos acompaña Renato Rocha, superintendente de RI da compañía.
Faré uma apresentação breve sobre como estamos superando a crise do Covid-19 e depois passarei para os destaques dos resultados do período. Logo, Leonardo apresentará com mais detalhes os resultados, para então passarmos finalmente a uma fase de perguntas e respostas e as nossas conclusões finais. Estamos já a quase 2 meses do fim do ano 2020, um ano que tem sido duro para todos por as razões já conhecidas, mas para nós da Neoenergia, os resultados do terceiro trimestre já nos trazem a confiança que a retomada da atividade econômica traz as coisas a uma ordem de certa normalidade e que o pior da crise já vai ficando para trás. Temos definido esta nova fase como uma fase de convivência com o coronavírus, o que exige maiores cuidados de saúde e segurança para nossos colaboradores, fornecedores, empreiteiras e clientes. Podemos passar na slide 4, onde abordamos as ações que temos implementado, visando garantir o cuidado de nossos colaboradores e preservar a rentabilidade dos nossos negócios. No terceiro trimestre, demos início ao retorno aos nossos escritórios, adotando todas as medidas sanitárias de segurança baseadas nas principais medidas estabelecidas pela OMS. E junto a nossa força de trabalho, temos conseguido garantir que a energia chegue aos nossos 14 milhões de clientes, de modo a impulsionar a retomada da atividade econômica. Na dimensão crescimento, quero reforçar que os nossos projetos de expansão em energia eólica e em transmissão siguen su curso asegurando os retornos do seu business plan. Neste trimestre, comprobando a nossa capacidade de execução, realizamos com muito orgulho as primeiras audiências públicas por videoconferência para licenciamento ambiental do Brasil, logo de construir toda a regulamentação para esta nova modalidade de audiências junto ao IBAMA. Esta é mais uma ação da Neoenergia para garantir o andamento em prazo dos nossos projetos de transmissão. Também anunciamos recentemente a adquisição de um projeto para desenvolver 400 megavatios de energia eólica na Bahia, que além de se tratar de um ativo com grande potencial eólico, é estratégico para nós, pois seu desenvolvimento se encaixa perfeitamente após a conclusão dos parques de Chafariz e Oitis. Neste trimestre, recebemos também a integralidade dos recursos da conta Covid em nossas distribuidoras, num total de 1,66 bilhões de reais, e entregamos a ANEEL as nossas contribuições no âmbito da consulta pública 35, para que as distribuidoras tenham, de acordo com o arcabouço regulatório legal, o reequilíbrio econômico dos impactos que sofreram com a queda de mercado e a recaudação em decorrência da pandemia que nos afeta. No nosso caso, em particular, tais impactos foram de 36 milhões de reais neste terceiro trimestre, o que dá um acumulado até setembro de 2020 de 333 milhões de reais. Reafirmando também nosso compromisso com o Brasil e com a sociedade, as nossas áreas de concessão, o Grupo Neoenergia se orgulha de ter apoiado financeiramente a nossas empreiteiras e fornecedores, adiantando pedidos de materiais e respeitando os contratos de serviços, dando estabilidade de emprego aos nossos colaboradores e apoio financeiro e facilidades de pagamento aos nossos clientes, doando 100.000 testes de Covid para a Fundação Fiocruz, bem como respiradores para a Federação de Indústrias da Bahia e ter apoiado 125.000 famílias com a doação de 21 toneladas de alimentos que foram distribuídos nas nossas áreas de concessão. Além de termos também doado equipamentos de climatização e de refrigeração para diversos hospitais e postos de saúde. Desta mesma forma também destinamos recursos para ajuda emergencial a organizações que trabalham no Pantanal. Gostaria agora de passar para a slide número 6, para que revisáramos os destaques dos resultados do terceiro trimestre e do acumulado nos primeiros 9 meses. Como prova da nossa percepção de que o pior da crise já ficou para trás, tivemos nesse trimestre boas notícias, tanto do ponto de vista do desempenho do mercado, como no desempenho da recaudação e adimplência dos nossos consumidores, configurándose junto a um controle de despesas e o resultado financeiro nas grandes alavancas dos excelentes resultados que estamos apresentando hoje. Nossa energia inyectada subiu um 7,9% em relação com o segundo trimestre e em relação ao mesmo período do ano anterior, o que já apresentamos um crescimento de 1,3%.
A PSLD, en nossas distribuidoras, por seu turno, refletiu a melhora na arrecadação, decorrente também das fortes ações de corte e novas ações de cobrança que temos implementado no grupo. Ela caiu um 50,2% em comparação com o trimestre anterior e um 1,9% em comparação ao terceiro trimestre de 2019. Em relação com as nossas despesas operacionais, no terceiro trimestre apresentamos um crescimento de 3%, fundamentalmente em virtude das fortes ações de corte e cobrança em valores superiores aos tradicionais para recuperar a cultura de pagamento dos nossos clientes. Já nos 9 meses, estamos um 3% abaixo do mesmo período de 2019, absorvendo as pressões inflacionárias, o crescimento da nossa base de clientes em 224.000 novos clientes e o aumento de headcount em 704 colaboradores pelos programas de internalização e a entrada em operação de novos projetos. O EBITDA, por seu turno, chegou a 1,76 bilhões de reais no terceiro trimestre, o que representa um 17% mais quando comparado com o mesmo período de 2019. No acumulado do ano, o EBITDA atinge 4,4 bilhões de reais, o que representa um aumento de 4% quando comparado com o mesmo período de 2019. Ambos são reflexo directo da retomada da atividade de economia em nossas áreas de concessão e na constante captura de eficiências por parte dos nossos colaboradores. O lucro do terceiro trimestre foi de 814 milhões de reais, um 36% maior quando comparado com o terceiro trimestre de 2019, e acumulou em 9 meses 1,8 bilhões de reais, com um aumento de 13%, também decorrentes do maior EBITDA, como sinalizávamos anteriormente, e de um melhor resultado financeiro, producto da queda das taxas de juros. Seguimos vigilantes no que diz respeito à caixa e liquidez de nossas companhias, o que nos permitiu encerrar o terceiro trimestre com um ratio de dívida líquida EBITDA de 2,85 veces. Isso tem sido alavancado pela melhora no perfil da nossa dívida e os ingressos da conta Covid, o que, como sinalizei, ocorreram ao longo do trimestre. Lembrando que estes recursos da conta Covid não são contabilizados como dívida. Por fim, em decorrência do avanço dos nossos projetos de crescimento em transmissão eólica, além dos investimentos nas distribuidoras, executamos um CAPEX de 1,8 bilhões de reais no terceiro trimestre, um recorde para o Grupo Neoenergia, 60% acima do terceiro trimestre do ano 2019. E de cara a considerar o acumulado dos 9 meses, atingimos um valor de 4,2 bilhões de reais, um 42% maior que no mesmo período de 2019. Podemos passar agora, por favor, na slide número 7, para ver a evolução dos nossos projetos de transmissão. Gostaria de reforçar que nossos projetos siguen dentro dos orçamentos e com boas perspectivas de anticipação frente aos prazos previstos no Business Plan, garantindo assim as rentabilidades que tínhamos previsto. Em relação com os lotes de abril de 2017, já entregamos as 3 subestações que compreendem os lotes 20, 22 e 27, todos significativamente antes do prazo e abaixo do CAPEX previsto pela própria ANEEL. No início deste trimestre, no mês de julho, antes de nossa previsão original e com 25 meses de antecedência frente ao prazo da ANEEL, entregamos ao sistema o primeiro dos 5 trechos do lote 4 deste leilão de abril de 2017. Nossa previsão é de entregar até final deste ano mais um trecho desta linha, de modo que estaremos aptos para receber aproximadamente o 50% da RAP deste lote 4. Com isso, ao final de 2020, já estaremos recebendo aproximadamente 70 milhões de RAP anualizada, oriunda dos projetos de abril de 2017, ao frente do nosso Business Plan e que comprova nossa capacidade de execução e assegura claramente o retorno que tínhamos previsto para estes projetos. Em relação com os lotes de dezembro de 2017, estamos também com boas perspectivas de antecipação frente ao nosso Business Plan. No lote 4 estamos com quase 2.000 pessoas na obra, com todos os protocolos de segurança, sem nenhum caso de Covid até agora, e já construímos 1.229 fundações, que representam 85% do total, e já se encontram montadas 432 torres, que equivalen a 30% do total. Já o lote 6 deste mesmo leilão, que é menor que o anterior, está com 751 pessoas na obra,
e temos já construído 261 fundações, representando 37% do total, montándose agora 123 torres, que equivalen a 17% do total. Os trabalhos continuam em linha com o que tínhamos previsto, o que nos permite asegurar a possibilidade de anticipação destes lotes. En cuanto aos lotes de dezembro de 2018, realizamos de forma inédita as primeiras audiencias públicas virtuais de licenciamento ambiental, como sinalicé, para os lotes 1, 2, 3 e 14 de dezembro de 2018. No lote 1, obtivemos já a licencia prévia das subestações Gaspar II, Indaial e Rio do Sul, além das linhas de 104 km en 230 kV y de 28 km en 500 kV. Ya no lote 14, as subestações de Marmeleiros y Livramento siguen en construcción y fue obtida a licencia previa na línea de 245 km de 500 kV exactamente, Povo Novo, Guayabá. En cuanto ao andamento do lote 9 do leilado de dezembro de 2019, já temos 97% do CAPEX contratado. Concluímos os estudios ambientais e o empreendimento se encontra em fase de emissão da licencia previa. Gostaria de passar agora para o slide número 8, para revisar a implementação e avanço das obras dos projetos eólicos. Nosso complexo Chafariz, em Paraíba, sigue adiante, o que nos permite andar à frente do nosso business plan. Até porque iniciamos as obras com 3 meses de antecedência em outubro de 2019 e não tivemos impactos relevantes em decorrência do Covid-19. A construção do parque está com 1.400 pessoas aproximadamente na obra, que se encontra bastante avançada, com 129 das 136 fundações de aerogeradores já escavadas, das quais 101 já foram concretadas. A previsão de início de montagem dos aerogeradores é para janeiro de 2021. Nosso complexo ITIS, que está previsto entrar em operação a mediados de 2022, com 566,5 megavatios, terá 96% de sua energia dedicada à comercialização no ACL, visando com esto atender a nossos consumidores finais e desta forma asegurar a participação da neoenergia no movimento de liberalização do mercado de energia brasileiro com energia própria. Os contratos de concessão já estão assignados para este novo parque, 92% das compras já se encontram adjudicadas, de modo que os principais contratos, que compreendem aerogeradores, equipamentos e construção do projeto, já estão assignados. Tivemos nesse trimestre a primeira vistoria para a obtenção da licença de instalação e miramos o início da obra para fevereiro de 2021. Com a entrada em operação dos parques Oitis e Chafariz, o Grupo Neoenergia passará a ter a metade da sua energia eólica destinada ao mercado livre e sendo vendida a preços que asseguram a rentabilidade dos nossos projetos. Para continuar com a apresentação do detalhe dos nossos resultados, gostaria de passar a palavra agora para o Leonardo Gadela, nosso CFO, que fornecerá a vocês maiores detalhes dos nossos resultados do terceiro trimestre e dos 9 meses de 2020. Bom, obrigado, Mário. Bom dia a todos também. Espero que todos estejam com saúde e suas famílias também. Bom, como o Mário já antecipou, tivemos um forte resultado aí no terceiro trimestre, demonstrando que estamos já em patamares pré-Covid. Vou seguir direto aqui para o slide 10, como normalmente a gente começa a apresentação falando aqui do resultado consolidado. Então, nesse slide a gente observa que no trimestre a nossa margem bruta consolidada ela cresceu 15%, atingindo aí 2 bilhões 640. Essa melhora ela foi causada especialmente pelo crescimento do número de clientes, os reajustes tarifários e a revisão da Elektro também em agosto de 2019 e os avanços dos projetos de transmissão, como o Mário descreveu. Nos 9 meses estamos com um crescimento de 6% na margem. Cabe lembrar aqui que essa margem ela inclui o VNR e o IFRS 15, que não tem efeito caixa. Então, a variação do VNR no terceiro TRI foi negativa, já que no terceiro TRI de 19 nós tivemos aquele one-off na revisão tarifária da Elektro de 157 milhões. Então, na comparação do VNR, ela é negativa. E já a variação do IFRS 15 ela é positiva, naturalmente, na comparação entre os trimestres, por conta do avanço das obras de construção dos projetos de transmissão. A gente vai detalhar isso quando a gente falar do resultado de rede.
Na linha de custos, apresentamos uma variação de 3% no consolidado, seguindo uma trajetória bastante positiva e consistente, absorvendo a inflação, o crescimento do número de clientes e 704 novos colaboradores por conta principalmente da primarização de atividades em redes, né, na distribuição, especialmente refletindo a aceleração das ações de corte e cobrança e o retorno das operações, inclusive aos nossos escritórios, né? A gente já está trabalhando com um esquema de revezamento entre equipes nos nossos escritórios, não só na hold, mas toda a operação. No acumulado, apresentamos uma redução de 3% aqui na linha de custos, tá? Nos 9 meses. Passando para o slide seguinte, entrando no EBITDA, ele no trimestre alcançou 1.764 bilhão, né, o EBITDA que inclui o VNR e o IFRS 15, apresentando assim um crescimento de 17% em relação ao terceiro TRI de 2019. Do lado direito, nós apresentamos aqui, como a gente vem fazendo aí desde o início do ano, a visão do EBITDA sem o VNR e sem o IFRS 15, né, ou seja, expurgando aí esses dois efeitos, que combinados eles somam 305 milhões no terceiro trimestre. Então, comparando os trimestres, expurgando os dois efeitos, o aumento no EBITDA ele é de 15%. Na comparação de 9 meses, estamos crescendo 5% no EBITDA. Cabe aqui lembrar que nosso EBITDA do segundo TRI, né, foi de 1,1 bi. Então, o crescimento do segundo trimestre para o terceiro trimestre ele foi superior a 60%, né, nessa comparação. Então, demonstrando de fato aí que voltamos para o nosso ritmo de crescimento anterior à crise. Desse EBITDA, 84% foi gerado pelo negócio de redes, 10% pelo segmento de renováveis e 6% liberalizado. Na parte abaixo da direita, a gente mostra os impactos do Covid também no consolidado, né, no trimestre, sendo 36 milhões na distribuição, divididos aí entre mercado e inadimplência, e uma reversão de 4 milhões na comercializadora, totalizando assim 32 milhões de impacto no trimestre e no acumulado 343 milhões nesses 9 meses. Passando para o slide 12, a gente mostra aqui que com isso alcançamos um lucro líquido no terceiro TRI de 814 milhões, um aumento de 36% comparado com o mesmo trimestre de 2019. E o principal efeito, além do EBITDA, né, que eu já descrevi, é a redução do custo da nossa dívida, que foi puxada aí, claro, pela redução das taxas, né, de mercado e todo o esforço de liability management que vem sendo feito. Nos 9 meses, a gente apresenta um crescimento de 13% no nosso lucro líquido. E cabe o destaque aqui, assim como a gente fez no último trimestre, que essa comparação está negativamente afetada pela não declaração dos juros sobre capital próprio nas distribuidoras em junho, como normalmente fazemos. Esse ano a gente optou por não fazer por conta da Covid, e caso nós tivéssemos declarado em junho, o resultado teria sido 56 milhões melhor do que foi, mas esse efeito no ano ele desaparece, já que a gente vai declarar até o final do ano, então esse efeito desaparece. Em relação ao nosso plano de investimento, passando aqui para o slide seguinte, finalizamos o semestre com um CAPEX de 4,2 bi, como o Mário já antecipou, sendo quase 1 bi 900, aqui 1 bi 876 no trimestre, portanto um ritmo maior que os trimestres anteriores, né, foi um CAPEX recorde, como já esperado, né, refletindo o avanço dos projetos de transmissão e das eólicas, de acordo com o nosso plano. 86% desse total foi direcionado para o negócio de redes, sendo 1 bi para a distribuição, incluindo a expansão de rede, a renovação de ativos, dentre outras frentes, e 510 milhões para as obras de transmissão. Então aqui a gente percebe claramente a rampa aqui desse CAPEX em transmissão. Em renováveis também, nós investimos aqui 8 milhões em hidro, naturalmente, aí, né, a gente está com todos os ativos operacionais, e 288 milhões nos parques eólicos, aqui com o avanço da obra do complexo de Chafariz e na Paraíba, como o Mário descreveu. Então também estamos vendo aqui uma rampa no CAPEX em Chafariz especialmente. Em liberalizado foram investidos 32 milhões, basicamente na manutenção programada de Termopernambuco desse ano.
Então, portanto, aqui a gente percebe que a execução ela segue rigorosamente em linha com o nosso plano, apesar dos efeitos da pandemia, aí, especialmente no segundo trimestre. Eu passo agora para o slide seguinte, o slide 15, para a gente falar do resultado do segmento de redes, que enfim, é o nosso carro-chefe aí. Então, a gente detalha um pouco mais. Então, começo aqui nesse slide falando da energia distribuída. Aqui, essa informação ela já foi antecipada ao mercado, né? A gente divulgou algumas semanas, né, esses volumes, então aqui não tem, eu vou passar rapidamente. A gente apresenta aqui a visão da energia, ela ficou aqui, nesse slide a gente vê que eu destaco aqui a diferença principalmente na variação aqui do segundo trimestre para o terceiro trimestre, né? A gente percebe que na média aqui, como a gente tinha detalhado aí no trimestre anterior, nossas distribuidoras caíram 9% aqui no combinado. E aqui a gente está vendo aqui já crescimento, né, em algumas das nossas distribuidoras. A Electro, que sem dúvida foi o destaque no trimestre, e outras aqui com volumes aí muito próximos aí da estabilidade. Então isso, assim, a evolução do segundo trimestre para o terceiro é muito nítida, né? E eu vou passar então aqui para o slide seguinte, que é o slide que aqui traz algum dado novo, né? Que esse a gente não tinha antecipado, que é o da energia distribuída. A gente nota aqui que ela ficou estável no trimestre em comparação com o terceiro tri, quer dizer, evoluindo bastante em relação ao segundo. No final de setembro, nós contávamos com 14,2 milhões de consumidores, portanto, aí um aumento de 219 mil clientes em 12 meses. E aqui também destacar aqui a distribuição aqui por classe, né? A gente vê aqui a representatividade da classe residencial na energia distribuída, e ela vem seguida aqui pela energia aqui pelo mercado livre, e depois pelo segmento aí comercial, né? A gente percebeu no trimestre aí, claramente uma performance muito parecida entre as 4 distribuidoras, né, onde a gente teve aí um crescimento no residencial e também no mercado livre, no rural também, né, com exceção da COSER, mas, por outro lado, a gente viu ainda aí o segmento comercial, que é um segmento importante para a Neoenergia, ainda com uma performance mais fraca, ainda não recuperou como a gente espera. Eu passo para o slide seguinte, o slide de perdas, né, que aqui a gente mostra aqui a relação, em relação à performance de perdas no trimestre. Apesar da Covid, né, mantivemos 2 distribuidoras enquadradas no limite regulatório, sendo elas Cosern e Electro. E aqui a maior dificuldade, né, de realizar inspeções durante a pandemia e a menor demanda dos clientes no mercado de alta tensão fizeram com que Coelba e Celp tivessem uma ligeira piora em relação ao segundo TRI de 2020. Né? Aqui eu destaco que nas 4 distribuidoras, a gente olha aqui como a gente passou a apresentar também na parte de baixo dos gráficos, né? A gente tem a energia perdida, né, em termos absolutos, e a gente percebe que a energia perdida, né, em gigawatt, ela está em linha com o nosso histórico, porém esse índice ele é afetado, né, pelo denominador que ainda não reflete a retomada do mercado de alta tensão, onde se observa menos perdas de energia. Então isso acaba afetando esse índice de perdas no trimestre. Então foi a combinação de pandemia com esse efeito do índice que eu acabei de mencionar. Slide 18, aqui sem dúvida um dos destaques aí do trimestre. A gente traz aqui a evolução da arrecadação, que foi um importante destaque, né? Como a gente pode notar, nesse trimestre, as 4 distribuidoras apresentaram forte recuperação na arrecadação. Esse resultado foi graças ao esforço de cobrança, iniciado no segundo trimestre, e a volta, sem dúvida, do corte de energia. Listamos aqui algumas dessas ações de cobrança que apresentaram, sem dúvida, excelente resultado. Dentre elas, né, vou citar algumas aqui, foram 318 mil suspensões de fornecimento,
mais de 2.000 negativações, a intensificação das negociações, né, dos parcelamentos, além das iniciativas de digitalização que a gente já comentou no TRI passado, né, como o cartão de crédito, o cartão virtual da Caixa, diversas campanhas, ação de bônus, digital solidário. Então, todas essas ações que tiveram início no segundo trimestre, a gente intensificou fortemente agora no terceiro TRI, e a volta do corte, sem dúvida, que foi um divisor de águas importante. Mesmo considerando baixa renda, porque do lado esquerdo a gente mostra essa evolução na arrecadação sem o baixa renda, né? O nosso índice sem o baixa renda, a gente vê que a gente ficou ali em 3 das 4, a gente ficou acima de 100%, e apenas na Elektro ali que a gente ficou em 98,6%. Do lado direito aqui, na parte de baixo, a gente vê que a arrecadação, ela, incluindo dessa vez o baixa renda, né? Lembrando que o baixa renda ele segue restrito aí para o corte. Nós percebemos que a nossa arrecadação já de todas as classes aqui, ela já voltou para o patamar. Ela já está aqui, nosso patamar é sempre aí nessa casa aí de entre 97 e 98, então a gente está acima do nosso patamar histórico, incluindo o baixa renda. No slide 19, mostramos aqui a PCLD, né? Então, assim, é o que vai no resultado, né? A provisão que a gente faz mensalmente aqui para inadimplência. Então, a gente mostra que diante da expressiva melhora que houve na arrecadação, tivemos um reflexo importante aí na PCLD. Mário também tinha antecipado, no terceiro TRI a PCLD ela foi de 104 milhões de reais no negócio de rede, comparado com 106 no terceiro TRI de 19. Então demonstra que retornamos aqui ao nosso patamar normal de PCLD. No segundo TRI, só para ter uma referência, a gente nesse valor ele foi de 209 milhões, né? Então foi sem dúvida, esse resultado ele foi decorrência do sucesso das ações de cobrança e o corte que eu mencionei anteriormente. Falando agora dos indicadores operacionais, vou passar rápido aqui pelo slide 20, que ele é medido em horas em disponibilidade. A gente segue apresentando aqui um resultado muito bom em todas as distribuidoras, com todas enquadradas no limite regulatório, e isso vem ocorrendo aí no bojo da revisão de processos, que tem resultado aí a gente tem conseguido manter a eficiência de custos, né, e melhorando ao mesmo tempo a qualidade operacional. Eu queria destacar aqui também que em agosto a gente teve o melhor resultado, o melhor resultado de DEC da história da Coelba, né, de 0,76 hora, e em setembro o melhor DEC também da história da COSER, né, com 0,46. Então foi um trimestre aí de muito orgulho aí do ponto de vista de índice de qualidade para as nossas distribuidoras. E o FEC segue na mesma batida, né? Ele mede a frequência de incidentes com a rede, e a gente apresentou aí, a gente vem conseguindo aí manter um ritmo, aí, uma tendência, uma trajetória positiva nas 4 distribuidoras. Passando agora para o resultado de redes, né, propriamente aí, entrando aí na DRE, a gente começa aqui, como sempre, pela nossa margem bruta, no negócio de redes, que subiu 13%, no slide 22, ela subiu 13% no terceiro TRI, foi puxada pelo aumento da base de clientes, pela revisão da Elektro, que eu mencionei, e os reajustes tarifários, né, refletindo já um IGPM mais alto. Aqui a gente pegou uma parte pequena. Aqui eu faço um parênteses, que as nossas distribuidoras elas estão todas vamos dizer, no contrato antigo, né, no contrato de concessão antigo. Então, confirmando esse novo patamar de IGPM que a gente tem visto agora, elas tendem a se beneficiar, né, e lembrando que 3 delas têm revisão, tem a revisão só em 2023, né? Coelba, COSER e Elektro, a revisão é em 2023, então a gente se beneficia com esse patamar mais alto de IGPM. Fecha parênteses. Cabe lembrar aqui que essa margem ela inclui o VNR e o IFRS 15, que não tem efeito caixa. Então o VNR do terceiro TRI ele foi de 131 milhões de reais.
Na comparação com o terceiro TRI de 19, ele teve um impacto negativo de 63 milhões, já que no terceiro TRI tivemos o efeito o on-off da revisão elétrica, que eu já mencionei. A variação do IFRS 15 ela foi positiva em 126 milhões entre os trimestres, por conta do avanço das obras de construção dos projetos, né, de transmissão. E em relação ao PMSO, em redes, nós apresentamos um aumento de 2% em relação ao terceiro TRI, né, aqui seguindo aí com o trabalho de captura de eficiências, o processo de internalização dos eletricistas, foram 635 eletricistas primarizados nos últimos, na comparação aí entre os trimestres, e compensados aí pela redução de custos de MSO, e, portanto, absorvendo a inflação e o crescimento aí de cliente. Aqui cabe destacar que, para o retorno das atividades de campo, em especial o corte de energia, isso tem um efeito naturalmente aí nessa linha de PMSO, mas que foi largamente compensado pela redução da PSLD que eu acabei de mencionar, né? Então, só botar aqui em números, a gente está falando de um aumento aqui no trimestre, no PMSO de cerca de 10 milhões de reais, que compara com uma redução na PSLD de 100 milhões de reais. Então, quer dizer, essa conta é muito clara aí que, enfim, foi a estratégia acertada aí investir nessas iniciativas de cobrança. No slide 20, no slide seguinte, mostramos aqui então o EBITDA de redes, né, que cresceu 20% no terceiro TRI, ficando aí em 1.527. Na visão também, sem o VNR e sem o IFRS 15, esse aumento foi de 19%, então muito em linha, por conta dessa diferença do VNR que eu mencionei. E como eu antecipei também antes, esse EBITDA ele foi afetado, né, por 36 milhões de reais aí pelo impacto da Covid, que está dividindo aí entre mercado e inadimplência, que no acumulado do ano estamos falando de 333 milhões de reais, né, aqui na visão do negócio de distribuição. Separadamente aqui na parte de baixo do slide a gente vê aqui o EBITDA, né, de distribuição que teve um aumento de 10%, TRI contra TRI. Em transmissão, esse aumento foi de 209%, natural, por conta aí da entrada dos projetos e também do IFRS 15. Aí, então, aqui temos os dois efeitos aqui, né? Tem uma parte desse EBITDA aqui que é caixa e uma parte que é não caixa. Eu passo para o slide 24, falar do lucro aqui do negócio de redes. Então, o lucro de redes ele cresceu 50% no TRI, atingindo 805 milhões de reais, e no acumulado de 9 meses, 1.801, então um aumento de 16% aí no acumulado. E como eu falei também no resultado consolidado, vale aqui também a mesma ressalva que essa comparação está negativamente afetada em 56 milhões de reais, por conta da não declaração do juros sobre capital, que vai acontecer agora no final do ano, isso vai ser compensado. Bom, com isso eu encerro a parte de redes, eu vou passar aqui para o segmento de renováveis, que a gente faz uma passagem mais rápida aqui, né? A análise aqui do resultado, então, no slide 26, a gente nota um aumento aqui no EBITDA para 175 milhões no trimestre, né? Um aumento de 2%. E aqui a gente apresenta a abertura, né, entre o EBITDA de hidráulica e eólica. Então, no segmento aqui de hidro, a gente percebe que o resultado, né, o EBITDA, ele foi negativamente afetado, impactado por Belo Monte, especialmente, pelo fato da parcela da energia descontratada ser liquidada a preço de PLD da região norte, que tem estado no piso, apresentando assim uma queda de 46% no EBITDA. Tá? Foi dessa queda aqui, praticamente ela é toda explicada aqui pelo efeito aí de Belo Monte, na linha de hidro. Já no segmento de eólica, ele reflete aí a melhor sazonalidade de ventos esse ano, no trimestre, e que foi positivamente impactada, apresentando assim um aumento no EBITDA de 69%, comparado aí com o terceiro TRI de 19. Né? Então, isso a gente tem um crescimento aí de 2% combinado no EBITDA de renováveis. E o lucro líquido,
né, o lucro líquido ele tem aí ele ficou em 68 milhões de reais no trimestre, uma redução de 9% na comparação com o terceiro tri de 19. E o slide de liberalizado, né, o slide 28, a gente fala aqui do EBITDA, que apresentou um aumento, né, um aumento de 18% no trimestre, alcançando 117 milhões. Essa melhora ela foi puxada por Termo Pernambuco, né, que apesar, né, a gente também tinha antecipado isso no relatório ali operacional que a gente solta, né, ela teve uma menor geração no terceiro tri, mas que foi compensada pelo efeito da compra de energia a PLD baixo, né, então o resultado aí a gente conseguiu mesmo assim apresentar um crescimento aqui no EBITDA, apesar de uma geração menor. E a nossa comercializadora que teve um EBITDA de 10 milhões, refletindo, né, a nova abordagem comercial que a gente vem falando, de focar aí sempre no cliente final e gerenciar as necessidades aqui dos outros negócios da Neoenergia. Com isso, o lucro líquido de liberalizado ele foi de 71 milhões de reais no terceiro tri, crescendo 87% na comparação aí com o terceiro tri de 19 e nos 9 meses um crescimento de 94%. Eu passo então aqui para a seção final, que é da estrutura de capital, no slide 30. A gente mostra, finalmente aqui passando, a gente mostra que a gente encerrou o terceiro tri de 20, né? O Mário tinha antecipado, mas com uma alavancagem realmente muito confortável, que foi de 2,85 vezes dívida líquida EBITDA. A gente elevou o nosso caixa para 6 bilhões de reais, né? Então a gente já vinha no final do segundo tri ali com caixa bem confortável de 5 bi e 600, a gente elevou para 6 bi. E a dívida líquida ela reduziu para 16,8 bi, né? Então a gente teve uma redução ali importante do segundo tri para o terceiro tri na dívida líquida. Como vocês podem ver, né, a gente conta então com um balanço bem robusto, destacando aqui também que apenas 16% das dívidas elas se encontram no curto prazo, né, o restante aí 84% no longo prazo. Em termos também aqui de esgotamento da dívida, né, na parte de baixo à direita do slide, temos até o final do ano, entre principal e juros, apenas 1 bilhão aqui, né, de serviço de dívida. Então, com isso, né, a gente vê também aqui que, graças ao forte trabalho aí que a gente vem fazendo de liability management e já realizado e que segue em curso, a gente reduziu o custo médio da nossa dívida para 4,7%, no terceiro tri e alongamos o prazo médio para 4 anos e meio. Então, em relação aos projetos de transmissão e das eólicas, a gente já assegurou o funding para grande parte deles, né, para 100% das eólicas e para os projetos de transmissão, a gente só não tem ainda assegurado aqueles que estão pendentes aí de LI, né, mas como o Mário detalhou, a gente acredita que agora, né, entre o final do ano e início do ano que vem, a gente já vai ter isso 100% equacionado também. A gente segue com uma dívida muito bem diversificada, sem nenhum tipo de exposição cambial, né, a nossa dívida ela está 100%, mesmo a dívida que a gente capta no mercado, a gente capta em outra moeda, a gente faz o hedge imediatamente, então a gente não sofre nenhum tipo de exposição cambial. E cabe lembrar aqui que esse número está impactado aí positivamente pela adesão à conta Covid, né, de 1.600 bi, que ajudou a reforçar ainda mais aí o nosso balanço. Isso não entra na nossa dívida, isso, né, os recursos eles são off-balance, porque eles são contra a contrapartida, são ativos tarifários, né. E no slide 31, mostrar aqui, só destacar, né, que os financiamentos aí que no terceiro tri nós seguimos assegurando financiamentos importantes, que somados aos que já existentes, totalizam 8,2 bi em linhas disponíveis, né? Então, ou seja, além do caixa, né, que a gente fechou o trimestre de 6 bilhões, a gente conta com 8 bilhões e 200 em linhas já contratadas e grande parte disso associada aos projetos, mas já aptas a desembolsar. Dentre as operações aqui do trimestre, eu destaco 3,4 bi para o CAPEX, foi um financiamento com o BNDES, visando aí o CAPEX das distribuidoras, basicamente o CAPEX de 2 anos aí das financiamentos o lastro, são 2 anos de CAPEX das distribuidoras.
Foi um contrato aí um contrato de 20 anos, quer dizer, que vai além do nosso prazo de concessão, então foi algo aí, foi uma superação importante aí junto ao BNDES. 369 milhões para o lote 6 de dezembro de 2017, também com o BNDES. 715 milhões aqui para a Oitis, né, com o BNB, né, então aqui a gente destaca também o nível de custo do BNB, que é imbatível, e também uma linha que a gente já tinha contratado, mas fizemos aí a primeira liberação, que não é trivial, né, por ser uma linha do BEI, né, uma linha internacional, e a gente fez a liberação, a gente dividiu em duas tranches, uma linha de 250 milhões de euros, dividimos em duas tranches, então já desembolsamos 836 milhões, a um custo aí da linha que ficou já swapada, CDI mais 0,5%. Então, com isso, aqui a mensagem só que eu queria deixar em relação à parte de estrutura de capital é que a gente, além de já ter praticamente concluído o plano de captação para 2020, né, reforça aqui que a gente tem um amplo acesso a diferentes fontes de funding no mercado, e destacar que a gente, para 2021, né, que é um ano que a gente tem uma concentração importante de CAPEX, né, no nosso plano, já que a gente vai estar aí finalizando a entrega dos projetos de transmissão e das eólicas, a gente já conta com 70% do CAPEX que a gente tem para 2021, ele já está assegurado, ou seja, ele já está contratado via, né, como eu mencionei, nesses 8 bilhões aí de contratos que a gente já tem. Então, com isso eu encerro aqui a minha parte. Operador, peço, por favor, abrir para o Q&A. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Por favor, aguardem, enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação a perdas. Vocês tiveram uma performance super boa em custos, né? Conseguiram recuperar bastante a arrecadação, trabalhar aí na PSLD e, enfim, conseguiram um resultado bom. E perdas, obviamente, também sofreu provavelmente por conta do impacto de Covid, né? Vocês não poderem fazer as ações de suspensão, enfim, talvez da mesma forma. Queria só entender um pouquinho mais como que estaria a estratégia para a redução de perdas, se vocês de fato enxergam que as ações que já estão em prática estão revertendo em resultado, mas para a gente poder entender um pouquinho o que pode ser trajetória para os próximos trimestres. E a segunda pergunta é em relação ao desenvolvimento dos projetos eólicos. Vocês compraram os 400 mega adicionais, né, para colocar no portfólio, mais para entender como que vai caminhar o desenvolvimento desse novo portfólio vis-à-vis o portfólio que vocês já estão desenvolvendo, né, Chafariz e Oitis, e a venda de energia desses projetos, mais para entender qual que é a ideia aqui para o início de construção desse parque, enfim, quando de fato vocês devem desenvolver essa carteira adicional. Obrigada. Obrigado, Carolina, y pelas suas perguntas. Em relação à primeira pergunta sobre perdas, vamos aproveitar a presença do Fulvio Machado para ele te responder diretamente qual é a nossa visão da actuação da companhia em relação com as perdas, fundamentalmente não técnicas. Fulvio, por favor. Obrigado, Mário. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Falando um pouco de perdas, o grupo tem um plano bem sólido, então a gente acredita que as ações que a gente implementou trazem ainda resultado. A gente intensificou essas ações agora ao longo desse ano aqui. Principalmente a gente tem um índice afetado aí pelos clientes de alta tensão que ainda não retornaram ao nível normal ou integralmente aí pré-pandemia.
Isso afeta basicamente mais fortemente Coelba e CELP. Cosern e Electro têm um cluster de estarem abaixo da cobertura regulatória e performarem bem. E o que a gente fez de muito forte nesse período agora, intensificou ações de blindagem, Coelba, CELP, ações policiais em grandes clientes. Isso tem trazido retorno e a gente tem muita convicção de que isso ainda vai reduzir bem o índice à frente. Então, o que a gente tem colocado em prática, a gente está numa trajetória de boas perspectivas para frente aí. Obrigado, Fulvio. Carolina, en relación con los proyectos que compramos ahí en la Serra da Gameleira, en la Bahía, que como falei son 400 megavatios, o desenvolvimento de estos proyectos tem para nós un encaixe estratégico muy importante porque nos permitirá durante este periodo continuar haciendo o desenvolvimento deles, trabajando na parte fundiária, trabajando no aprimoramento da medição dos ventos existentes na região, que son de bastante boa qualidade pela confirmação que temos en relación a otros parques que ya existen en esa región, y trabajar también toda parte de licenciamiento ambiental. Eso nos llevará probablemente durante los años 21 y 22 a desenvolver un proyecto que nos permite iniciar a construcción y a entrada do CAPEX de este proyecto a partir del año 2023, cuando la energía ya tenga concluido los proyectos que está actualmente construyendo de Chafariz y Oitis, esté ya prácticamente en fase de conclusión y los grandes investimentos de transmisión ya estén en operación, lo cual nos va a permitir también iniciar esta construcción de estos proyectos si todo da cierto, como tenemos previsto que así sea, a partir de 2023 con una situación de alavancaje también bastante más confortable que a que tenemos, digamos, no próximo año, como teníamos ya previsto, producto do grande volumen de investimento que tenemos tanto en eólico como en transmisión. Perfeito, obrigada pelas respostas. Lembrando que para fazer perguntas basta digitar *1. Mais uma vez, para fazer pergunta, por favor, basta digitar *1. Nossa próxima pergunta vem de Fernando Zorzi, do Itaú. Por favor, Fernando, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo call. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao reequilíbrio das distribuidoras. Saiu recentemente pela própria agência Infra que o Ministério Público Federal se manifestou também contrário, né, em relação a esse reequilíbrio. Enfim, a gente tem visto várias notícias até pelo lado da ANEEL na proposta preliminar, né, que não foram positivos em relação a esse equilíbrio para as distribuidoras. Então, eu queria entender um pouco do lado de vocês como tem sido essas últimas conversas com a agência, enfim, em que pé está essa discussão e se vocês ainda acreditam que pode ter um desenvolvimento positivo aí na proposta final em relação a esse reequilíbrio. Obrigado. Obrigado, Fernando, aí pela sua pergunta. Bom, em relação à atuação dos organismos de controle do Estado sobre a atuação da agência regulatória, a gente tem plena tranquilidade e confiança de que as coisas estão sendo feitas muito bem, muito certo e pelo caminho que corresponde. Pelo demás, históricamente, assim tem sido sempre feito pela própria ANEEL. Então, acho que cada um está exercendo o seu papel e seu rol dentro das competências que correspondem. Y en consecuencia, en ese sentido, nós temos bastante tranquilidade. Agora, en cuanto a ANEEL, nós fizemos as nossas contribuições junto com as demais empresas do setor, dentro do marco da CP 35, y pensamos que están en ella todos los fundamentos técnicos y jurídicos para que los contratos de concesión, los términos que están redigidos, esto es, que contempla un equilibrio económico financiero para las concesionarias
no caso de fatos do príncipe, y entendemos que hemos tenido actuaciones de esa naturaleza durante este periodo de pandemia, como no podría ser de otra forma, dado o grado de extraordinariedade dele. Então, acreditamos que ANEEL tem hoje, por parte das empresas do setor eléctrico, das asociações de consumidores e de outros organismos técnicos, o embasamento legal, técnico, jurídico y de contexto económico de desenvolvimiento de nuestras actividades operacionales, o material suficiente para abordar o grande desafío que será a resolución de esta CP35 desde un punto de vista regulatorio, en donde entendemos que va a ser creado un grande marco de desenvolvimiento do negocio hacia el futuro. Sin lugar a dúvida que tenemos confianza de que a agencia tem un histórico no sentido de preservar os contratos, no sentido de controlar o risco sectorial e a percepção do risco do sector eléctrico, que é muito baixa comparado com outros setores de infraestrutura no Brasil, o que tem permitido uma grande evolução do ponto de vista do avanço tanto dos investimentos, na incorporação de novas tecnologias nos segmentos de transmissão, a expansão da geração em novas tecnologias também, e do ponto de vista do segmento da distribuição, na incorporação de tecnologias que facilitem a vida dos nossos clientes, preservando sempre, e isto quero ser muito claro, o principal interessado em que a tarifa elétrica não suba somos o segmento de distribuição, que como tem sido visto nesta pandemia, a gente tem uma expectativa real de que a tarifa é o grande impacto sobre o cliente e quem recibe esse impacto somos a distribuidora a través da queda na arrecadação e aumento da inadimplência. Por lo tanto, eu queria transmitir para todo o mundo tranquilidade, sin lugar a dúvida, a ANEEL está en frente de uma decisão que será histórica para o sector, mas temos confiança em que os organismos técnicos da ANEEL, o corpo técnico da ANEEL e a diretoria são cientes desta situação e esperamos uma solução justa que dê um equitativo tratamento às aspirações que todas as partes têm. Entendemos que a distribuição tem feito um grande soporte financeiro e operacional para o setor eléctrico, temos viabilizado a conta Covid a través da outorga dos nossos recebíveis e seria de muita justiça que os impactos relevantes que temos sofrido durante esta pandemia sejam adequadamente equilibrados. No futuro, ninguém está falando de que isto tem que ser uma situação que tenha impacto na tarifa dos nossos consumidores nos próximos meses, porque entendemos que a saída da pandemia do ponto de vista da retomada da economia pode ser mais lenta que a retomada do consumo de energia elétrica. Mas, reitero que temos confiança, a interação com a agência continua, como temos tido historicamente, e sem lugar a dúvida que acredito que devemos receber nos próximos meses uma solução razoável para esta situação. Está claro, obrigado. Obrigado, Fernando. Nossa próxima pergunta de Daniel Travitsky, do Banco Safra. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu fiquei com uma dúvida aqui em relação, olhando aqui para o mercado, olhando as classes de consumo, né? A gente viu aí uma redução, né, de cerca de 16% aí nas classes industriais e comerciais. Eu queria entender quanto dessa redução aí se dá em relação, devido aos impactos da pandemia, né, e quanto isso aqui é referente à migração dos clientes para o Mercado Livre, né, e aí olhando aí também, né, para esse efeito de migração, né, a gente viu aí um crescimento de 5,5% aí no mercado de energia para clientes no Mercado Livre. Eu queria entender como é que vocês estão vendo esse movimento, né, olhando aí para frente, pensando em estratégia. Se vocês puderem comentar, obrigado. Bom, Daniel, muito obrigado aí pela tua pergunta. Em primeiro lugar, o que sinalizava recentemente, nós entendemos que a retomada da atividade econômica em determinados segmentos, especialmente o industrial e comercial, está sendo mais lenta, producto que ainda se mantém certas restrições operativas do ponto de vista da operação comercial. En cuanto a industria, entendemos que en la medida que la economía va a ir retomando su actividad, la industria conjuntamente con eso irá mejorando y esas son las nuestras expectativas para los próximos trimestres.
Em quanto à migração do mercado livre e a saída de cliente, vou pedir para a nossa área de RI especificamente te passar exatamente os dados, estão contemplados no release, mas por uma questão de tempo, vou pedir para eles te contactar e entregar em detalhe. Agora, o importante é que a saída e migração de clientes livres para o negócio nosso de distribuição é um negócio que é neutro, né? E isso é muito importante, nós temos defendido aquela questão que está na modernização do setor, da separação da distribuição e da comercialização, precisamente para acabar com este potencial ou esta percepção de impacto de que a migração dos clientes livres gera uma perda para a distribuição. Nossa tarifa e nosso ingresso está atrelado ao fio e, em consequência, enquanto o cliente não sair da rede da distribuidora, a nossos ingressos não tem impacto relevante. Ok, obrigado. Obrigado, Daniel. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Mário Ruiz Tagli para as considerações finais. Por favor, Sr. Mário, pode prosseguir. Muito obrigado aí, operador. Bom, na nossa slide 33 temos aí algumas conclusões finais. Gostaria claramente, como conclusão, deixar mensagem final reforçando o nosso compromisso com a execução do nosso plano de negócio e com a execução dos investimentos que temos em curso, de maneira de garantir a criação de valor para os nossos acionistas e também garantir a qualidade de serviço que temos que entregar para os nossos clientes. Aqui na Neoenergia o que nos move são nossos valores, nossos princípios e também a tranquilidade e confiança que temos um modelo de negócio que se mostra resiliente ante as dificuldades que temos enfrentado durante este ano 2020 y que es comprometido claramente con la creación de valor para los nuestros accionistas, o que pauta un sólido crecimiento en los negocios regulados, que nos aprovechamos de una robustez regulatoria que hemos creado conjuntamente con los agentes del sector en estos últimos 20 años, y que tenemos un crecimiento en nuestras áreas de concesión que se muestra claramente como en condiciones de normalidad él rápidamente reage y nos trae esos resultados que esperamos. Nuestra experiencia también nos ha permitido atravesar con suceso esta crisis y creo que los días más sombríos ya están ficando para atrás. Es importante que la crisis ainda no acabó y tenemos que nos mantener alerta, mas también es importante que el tercer trimestre nos muestra que tenemos capacidad de hacer el gerenciamiento de esta crisis y que el cuarto trimestre que ya comenzó normalmente es un buen trimestre para Neoenergia pela sazonalidad das nossas distribuidoras do Nordeste, donde ven días más quentes y más secos, y ya tiene un buen inicio, con lo cual tenemos ahí una boa sinalización para los próximos meses. No paramos de avanzar na expansión y nos investimentos en nuestras distribuidoras, en nuestros proyectos de transmisión y en nuestros proyectos eólicos. Estamos buscando también ahí otras oportunidades, tenemos reales perspectivas de entregar los proyectos actualmente en ejecución antes do prazo y baixos los costos que teníamos previsto en nuestros business plan. Estejam certo que estamos focados na nossa caixa, no cuidado da nossa liquidez. Concluímos, como sinalizaba recientemente Leonardo, prácticamente todas as nossas captações que tínhamos prevista para o ano 2020 e temos confiança, como sinalicé, que as distribuidoras terão um equilíbrio econômico-financeiro que reconheça os impactos que temos sofrido e que venga a fazer justiça, como também comentei recentemente, sobre o aporte que o segmento de distribuição tem feito para a solidez y funcionamiento del sector eléctrico en estos últimos meses. Quiero finalizar dejando un mensaje de optimismo y, más una vez, dar mi sincero agradecimiento a los colaboradores de Neoenergia de la forma como se posicionado en frente de esta crisis, sin dejar esfuerzo por realizar, sin dejar actuación y tarefa por cumplir. Eso nos ha permitido atingir estos excelentes resultados que presentamos hoy, nos también permitido asegurar que a energía esteja lá, nas casas, nas indústrias y en los comercios, que impulse a nuestra economía, que es un deseo de todos, y que dé calidad de vida también a nuestros clientes y mantenga a creación de valor para nuestros accionistas. Agradezco mucho a la presencia de todos ustedes en esta teleconferencia de presentación de resultados y nos veremos de aquí a poco para el encerramiento del año 2020. Un grande abrazo a todos. A audioconferência da Neoenergia está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigado por usarem Chorus Call.